Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula de história para continuar o nosso percurso pela história geral. Vamos ver sobre o que a gente vai falar hoje? Muito bem, vamos falar sobre o Iluminismo, o século das luzes. Por que é chamado assim? Por que ele reflete essa ideia de iluminação, de clareza, e todas as influências que ele teve, como ele se tornou. Então, vamos começar, que tem bastante assunto. Para começar, a gente está falando do século XVIII, um período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Ele foi um movimento feito por burgueses, intelectuais e artistas que questionaram a situação europeia e trouxeram propostas para levar a Europa à luz. Teve sua origem na Inglaterra, na Alemanha, mas principalmente na França, e alguns nomes muito importantes são Rousseau, Voltaire, Locke, Diderot, Adam Smith e Montesquieu. Vou falar um pouquinho sobre isso. Se o Renascimento teve origem na Itália e se expandiu pela Europa, o Iluminismo tinha suas ideias pontuadas em cada uma das localidades da Europa, mas foi muito forte na França. E é aquelas ideias que já existiam, que já estavam ali no vasinho, plantadas, germinando, nas outras localidades, começaram a ficar mais fortes também. A gente fala que o iluminismo, que vai dar origem a várias revoluções, inclusive a Revolução Francesa, ele nasce na burguesia. A burguesia cansada de sustentar a nobreza, tá? Essa burguesia, lembrando, quando a gente fala de burguesia, já remete vocês ao burguês safado. Gente, essa burguesia que nós estamos falando da Idade Moderna, são aqueles comerciantes que se formam nos burgos, e aí lembrem ali de quando nós estudamos feudalismo, né? E que começam a ganhar muito dinheiro e bancar as regalias da nobreza, né? E bancar o clero, bancar a igreja. Então eles começam a falar: tô cansado, dá um tempo. Eu trabalho, 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 e aí vocês, né? Eu preciso de uma nova organização governamental, essa monarquia não está rolando. Eu preciso de um poder da ciência e não um poder da igreja. E aqui eu já estou me adiantando, porque o próximo quadro a gente vai falar justamente sobre o que eles criticavam e o que eles propunham. E eu gosto muito de salientar uma coisa que para os dias atuais é muito importante. A gente adora criticar. Mas uma crítica sem uma proposta de mudança, ela é vazia. Ela é simplesmente uma velha resmungona reclamona. Então, quando eu não gosto de algo, eu critico. Olha, eu acho que isso não está funcionando. Mas e daí? E daí que eu tenho uma ideia para que isso funcione melhor. O que você acha? Tá? Levem isso para a vida de vocês. Agora vamos ver o que eles criticavam e o que eles propunham neste próximo quadro aqui. Muito bem. Eles criticavam o absolutismo, a falta de participação da burguesia no poder e os privilégios abusivos da nobreza, como eu acabei de dizer. E o que eles propunham? Uma democracia. Em que sentido? Poderia ser uma monarquia, mas teria que ser uma monarquia constitucional ou uma república. E também o sufrágio representativo. Vamos lá, umas palavrinhas esquisitas, professora, vamos lá. Para começar, o que é uma monarquia constitucional? Haverá uma constituição que delimitará os poderes. Então, é muito importante aí Montesquieu, como eu citei, a gente vai estudar isso mais profundamente nas próximas aulas, que vai dizer que não tem como haver um poder só. É preciso que um poder fiscalize o outro. Então, um cuida das leis, outro cuida de executar essas leis e outro vai cuidar de julgar se essas leis estão sendo realmente efetivas, tá? E um poder vai contrabalancear o outro, porque senão nós temos uma ditadura, nós temos uma tirania, tá? Beijo pro pessoal que é a queda do STF. Muito bem. O sufrágio representativo
é justamente o voto. Então, quando a gente fala de sufrágio, palavra bonita, né? Como começou o movimento feminista? Com sufrágio. Não faço ideia. Então, agora você faz. É voto, querido. Votar, tá bom? O movimento feminino, por exemplo, feminista, começa com as mulheres querendo direito ao voto, tá? Sufrágio representativo naquela época era muito importante para eles, porque era dividido em 3 estados. Então a gente tinha o estado governamental, nobreza, o clero e todos os outros, tá? Burguesia, camponeses, autônomos, essa burguesia dividida entre autônomos, né, e comerciantes. E esse terceiro estado, meu Deus, passou uma carroça por aqui. Esse terceiro estado, ele votava. Então, vamos lá, vamos colocar um voto assim. Vocês querem pagar menos impostos? O terceiro estado, sim, queremos. O primeiro estado, não, eu não pago imposto. O imposto vem justamente para mim, para manter meus privilégios de nobre. O segundo, né? O primeiro estado, o clero, não. A igreja não paga imposto, inclusive até hoje, tá? Não tem interesse nessa votação. Então, eram 2 votos contrários e um voto a favor. Então, o terceiro estado nunca conseguia fazer valer a vontade dele. E o desejo deles era justamente um sufrágio representativo, que quer dizer representado por aquelas pessoas. Se tem 1000 pessoas aqui, a gente tem direito a 1000 votos, ou ao menos votos por representante, representante dos comerciantes, dos camponeses, dos advogados, dos dentistas, whatever. E lá, os outros 2 têm o voto da nobreza e o voto do clero. Aí sim a gente pode conversar de igual para igual, né, meu querido? Então esse era um ponto que eles queriam, uma democracia no lugar de um Estado absoluto ou do governo absolutista. O segundo ponto seriam agora as pautas econômicas, tá? Falamos das políticas, agora econômicas. O mercantilismo era o que existia. Mercantilismo, intervenção do Estado na economia, pacto colonial, monopólios promovidos pelos próprios governos, né? Deixa eu explicar isso aqui. Pacto colonial, gente, lembra quando a gente estuda colonização do Brasil? Eu planto cana e eu vendo açúcar para quem Portugal quiser. Eu não tenho isso entre monopólio, né? Eu vendo açúcar. Vamos colocar na cadeira, que eu adoro dar o exemplo da cadeira, que é fácil. Então, Portugal vem aqui e me corta as árvores, e aí eu faço alguns produtos aqui, por exemplo, uma cadeira. Só que assim, ele me cobra pela árvore que é minha, eu faço a cadeira e ele vai comprar a cadeira de mim por R$ 5, né? Vai me vender um pedaço de madeira por 1, vai comprar a cadeira por 5 e vai revender na Europa pelo preço que ele quiser. Mas a Inglaterra está me oferecendo R$ 10 pela cadeira, vou vender para ela. Oba, não, não vai. Tá bom? Não pode. Então, isso que acontece, pautado pelo governo, tanto o governo da metrópole com relação à colônia, e dentro da Europa eles também pautavam com quem podia fazer comércio. Né? Você deve para mim, você só vai comercializar comigo. E eles não queriam mais isso. O Estado não tem que intervir na economia. Vai vir aí o tio Adam Smith, o pai do liberalismo, que também vamos estudar aprofundadamente, que vai dizer o mercado se regula sozinho, o Estado não precisa intervir. Né? A gente não vai falar disso com uma visão contemporânea, a gente vai falar com uma visão da Idade Moderna, para entender como é que isso foi importante. Então, o que eles propunham era justamente lei da oferta e da procura, baseado no liberalismo de Adam Smith, e não intervenção do Estado, tá? Nem economicamente, nem socialmente, como nós vamos ver em Locke depois. Bom, pautas culturais e sociais. Tudo que existia naquela época era baseado na fé. Então, o poder da religião era muito grande, a intervenção da religião no cristianismo, na educação e nos costumes era muito grande, e havia um entrave para o progresso. No lugar, eles pediam razão, ciência, luz. Essa era a luz para eles. Então, a ciência seria a motora, o motor que levaria ao progresso. E uma explicação para o mundo a ser seguida a partir do que estivesse na enciclopédia. A gente vai ver daqui a pouquinho a importância da revolução científica para a enciclopédia e para essa visão de ciência. Só quero fazer uma parte aqui quando eu falo em luz. São essas pessoas, esses filósofos intelectuais e pensadores da Idade Moderna e do Iluminismo, e desde o Renascimento, né, nesse movimento, que vão taxar a Idade Média
de Idade das Trevas. Porque ali não se fez nenhum conhecimento, não se praticou ciência, o que é um pouquinho preconceituoso, né? Porque sim, se produziu conhecimento na Idade Média, mas um conhecimento que ficou preso dentro da igreja, tá? Então eles têm uma razão, mas também calcaram no pejorativo da Idade das Trevas, e às vezes a gente fala, nem vou estudar isso aí, não tem nada para aprender. Tem, muito do que eles vão usar em ciência começa a nascer ali na Idade das Trevas, na Idade Média, olha eu falando, não fale, mas falo. Mas fica escondidinho, tá bom? Vamos para o nosso próximo ponto. O que influenciou essas ideias do iluminismo, que é muito importante a gente entender. Assim, influencia várias revoluções, tá? Então a gente tem a Revolução Americana de 1776, que culminou na independência da América, dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa de 1789, a Revolução do Porto em Portugal em 1820 e a Inconfidência Mineira no Brasil em 1789. Preste atenção nessas duas datas, né, gente? Inconfidência Mineira do Brasil e Revolução Francesa, ambas em 1789. E por que eu gosto de ressaltar isso? Porque são lugares muito diferentes, né? A gente tem aqui Portugal como metrópole da colônia Brasil, a gente tem a França na Europa, tudo bem que a França também dava as suas passeadas aqui, pegar um pedacinho do Brasil, mas vejam como essa revolução, esses ideais, eles entranhavam em vários lugares, eles plantaram suas sementes que foram crescendo em vários lugares. Então, a Inconfidência Mineira não se pontuou pela Revolução Francesa, posto que as duas aconteceram ao mesmo tempo, né? No mesmo período, no mesmo ano. Mas ambas se pontuaram muito pela Revolução nos Estados Unidos da América, tá? Na América do Norte. Bom, qual era o ideal iluminista que vai ser tema da Revolução Francesa? Liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. A influência da Revolução Científica, como eu disse, influenciou o fundamento das teorias iluministas. A Revolução Científica do século XVIII estabeleceu os parâmetros do método científico moderno, por meio do qual os cientistas puderam aplicar as leis da ciência. Muito bem, eu sou top em ciência? Não, não sou, mas eu vou tentar explicar para vocês com as minhas palavrinhas, para não ficar aqui lendo slides, não é mesmo? Lembrando que todo o conteúdo do slide está nas nossas apostilas, a gente tem um projetinho aí de novidade para vocês, aquelas pessoas que não são meus alunos, mas gostariam de ser. A gente está para abrir uma plataforma onde vocês possam ter acesso às apostilas, acesso a atividades, e poder estudar por conta própria aí para Enems, vestibulares ou para a vida, tá bom? Em breve a gente vai fazer um vídeo para falar desse assunto. Então, na apostila está constando lá direitinho todos os pormenores da Revolução Científica, eu vou explicar com as minhas palavras, professora, tá bom? Primeiro que leis da ciência são os princípios universais válidos para qualquer coisa dentro do objeto científico, tá? Como é que funcionava o método científico moderno? Ele tinha 4 etapas. A primeira etapa, o cientista vai ter uma curiosidade e vai falar, eu acho como é que essa coisa funciona, né? Então é movido pela curiosidade, assim como a filosofia, a ciência também é movida pela curiosidade. Então eu tô aqui tomando uma água com gelo. Mentira que não tem gelo, tá? Mas vamos supor que tivesse. Como é que eu faço para ter gelo? Vamos fazer uma situação problema. Minha água está quente. Como eu faço para ter gelo? E aí ele vai pensar, como é que a água se transforma em gelo? Curiosidade, tá? Ele jogou lá. Aí ele vai começar a raciocinar e ter hipóteses. Eu levo a água para a geladeira para fazer gelo, né, para o congelador. Então, provavelmente, a água se transforma em gelo quando ela diminui de temperatura. Como isso é inteligente. Isso é uma hipótese. Basta a hipótese, vou escrever lá, gente, ó, bota na geladeira que vira gelo. Não, eu preciso testar se esse meu raciocínio é válido, tá? Como eu testo? Coloco a água nas forminhas de gelo e aí vem um engasgo, não. Aí vem o período da experimentação. Então, tese, hipótese, experiência. Vou colocar lá e vou colocar a 2 graus Celsius. Não rolou. 1 grau Celsius. Não rolou. 0 graus. Virou gelo. Tá? 0 graus, menos de 0 graus. Então, eu sei que a partir de 0 graus para baixo, a água congela.
Muito bem. Vou repetir isso diversas vezes na experimentação, para ver se nenhuma vez que eu vou colocar abaixo de zero, ela vai deixar de congelar. Não deixou? Testei. Tá top? A hipótese foi testada diversas vezes e se confirmou como tese, não é mais hipótese, é tese, tá? A partir do momento que eu tenho essa tese, eu vou registrar ela em algum lugar, porque aí as pessoas não precisam mais ficar pondo no congelador e tirando, pondo no congelador e tirando. Ela já sabe. Como se fosse uma receita de bolo, né? Eu vou tentar fazer um bolo, vou colocando uma série de coisas, uma hora ele fica duro, uma hora ele sola, uma hora ele fica bom, ficou fofinho. É essa a receita certa, eu vou pôr num livro de receitas, todos que forem fazer esse bolo agora vão seguir essa receita e vai dar certo para todo mundo. Uma lei universal do bolo de chocolate. Se você não gosta de paciência, é o que eu gosto. E aí eles passaram a ter esses registros dos experimentos testados e comprovados numa enciclopédia. Enciclopédia. O que é uma enciclopédia, professora? É a avó do Google. Tá? Hoje vocês vão no Google. Na minha época a gente não tinha porque era caríssimo, né? Ter uma enciclopédia em casa, você era rico. Mas a gente ia numa biblioteca e procurava lá na enciclopédia, era o primeiro objeto de pesquisa, e depois citava outros locais que você podia achar mais sobre o assunto. Mais ou menos que nem o Google, que tem um link e os hiperlinks, tá? Então, a vovó do Google foi a enciclopédia, importantíssimo para o movimento iluminista. Muito bem, encerramos aqui a nossa primeira aula de iluminismo, dando start, falando o que ele criticava, o que ele propunha, quais eram as ideias principais que o motivaram. E um grande impulsionador do iluminismo foi o renascimento científico e o renascimento de uma forma geral, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto na nossa próxima aula de influências do renascimento no iluminismo. Fica ligado. Ai, não sei se eu vou conseguir ver, vai, porque você já se inscreveu, eu conheço você, já ativou o sininho, vai aparecer lá e vai ficar te atormentando. Tem uma aula nova, tem uma aula nova. E você vai ver. Curtiu a aula? Diz aí pra mim que curtiu. Gostou demais? Compartilha com os amigos. Tem um monte de dúvida? Tem uma caixinha de comentários aí, feita todinha pra vocês. Tô aqui no isolamento, carente, doida para responder suas perguntas. Manda. A gente se vê na próxima aula.